Bons dias, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à audição. Que tem origem num requerimento apresentado pelo PSD e temos a presença da senhora Secretária de Estado da Administração Interna, Isabela Neto, a quem eu agradeço a presença e o gosto que temos em tê-la na Comissão e ouvir as respectivas explicações acerca das questões levantadas pelo PSD, a quem eu dou a palavra, na pessoa da sua deputada Mónica Quintela, 3 minutos para a apresentação do requerimento. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento com muito gosto a Sra. Secretária de Estado Isabela Neto, aqui em representação do Sr. Ministro da Administração Interna, a quem nós tínhamos requerido que viesse responder a esta comissão, mas é sempre um gosto ouvi-la e tê-la aqui. Começo por dizer estas palavras que com certeza irá identificar. A segurança constitui um pilar fundamental do Estado de Direito democrático e um garante da liberdade dos cidadãos, na medida em que ninguém pode ser verdadeiramente livre se não se sentir seguro, contribuindo decisivamente para uma sociedade mais democrática e tolerante. Sr. Secretário de Estado, eu não posso estar mais de acordo com estas palavras. Estas palavras constam na ISU, na Estratégia Integrada para a Segurança Urbana, aprovada em Conselho de Ministros em agosto deste ano. Posto isto, e porque gostamos que aquilo que consta nos papéis passe também à prática e tenha tradução no terreno, e na sequência de problemas graves de falta de segurança e tráfico de droga que tem vindo a público, várias notícias deram à estampa, vários pedidos nos chegaram a nós, PSD, quer grupo parlamentar, quer direção de partido, resulta, claro, uma falta de capacidade operacional da PSP para ocorrer aos problemas graves em termos de criminalidade que neste momento existem na cidade do Porto. São os próprios responsáveis da PSP que assumem que o dispositivo policial que está a atuar no Porto é escasso e está a ser reforçado com elementos de outros concelhos. A falta de policiamento de proximidade na cidade e, consequentemente, a atuação das forças de segurança, em particular no combate ao tráfico e consumo de droga, que é um autêntico flagelo, é especialmente difícil face à escassez de efetivos da PSP, cujos poucos elementos se encontram muitas das vezes afetos a outros serviços, comprometendo o trabalho operacional. Para além do número insuficiente, portanto, de forças policiais, de efetivos, faltam também na PSP do Porto recursos suficientes e necessários, designadamente viaturas em condições de operacionalidade, portanto, padecem de deficiências. Apesar desta situação de escassez de recursos estar a ser colmatada pontualmente pelo município do Porto, que de resto até já perguntou, Sra. Secretária de Estado, o que é que o Ministério da Administração Interna mais precisava para que efetivamente pudesse assegurar a segurança aos cidadãos do Porto. Instalou, de resto, também o município um sistema de videovigilância e uma sala de consumo e está à espera que o Ministério diga o que é que pretendem mais designadamente relativamente à unidade móvel. Atenta à dimensão e à gravidade desta situação, que se vive na cidade do Porto, portanto, com várias deslocações, depois já iremos na segunda ronda falar do bairro da Pasteleira, de Pinheiro Torres e dos problemas graves que coçam neste momento a cidade do Porto, é necessário criar condições para a formação de efetivos. Todos nós, este é um problema que não é novo, portanto, já conhecemos, várias vezes temos confrontado o Sr. Ministro com isto, de efetivos policiais, para melhorando as suas condições de trabalho, porque efetivamente é uma carreira que não é atrativa neste momento e debatemos com uma falta de recursos grandes porque não é atrativa. Os que estão presentes, vou terminar, Sr. Presidente, vão-se apresentar também e, portanto, temos este problema para resolver. O Ministério da Administração Interna tem este problema para resolver e deixo-lhe a pergunta, como é que tenciona o Governo combater um problema desta seriedade e dimensão, de forma a dar resposta cabal no terreno às questões da criminalidade e tráfico de droga que neste momento graçam a cidade do Porto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Administração Interna para a intervenção inicial. 10 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e agradecer também as questões que foram colocadas. E, Sr. Presidente, se me permite, passo já a responder à Sra. Deputada Mónica Quintela, a quem agradeço as questões também aqui colocadas. E, de facto, as palavras que leu da Estratégia Integrada de Segurança Urbana, por exemplo, são
é o parágrafo inicial da Estratégia de Segurança Urbana, porque é isso, de facto, que pretendemos e de facto, sem segurança não há liberdade e capacidade de desenvolvimento pessoal e social. Quanto às questões relacionadas com o Porto, senhora deputada, nós temos de ver o contexto não só da cidade, como também o contexto global. Nós, já o ano passado, reforçámos a PSP do Porto em 185 elementos e, neste momento, está a acabar o curso de formação de elementos da PSP, que também irá, cujo efetivo também irá reforçar vários comandos distritais e também metropolitanos. E temos em curso, não só na SPAP, que vai lançar agora em outubro, a aquisição de novas viaturas para as forças de segurança, como temos também já também a lançar concurso para a reparação de viaturas. Quanto ao tráfico e consumo de droga, que foi a questão que a senhora deputada mais colocou. Senhora deputada, a questão do tráfico de droga é uma questão, obviamente que tem expressão nas nossas ruas, mas é um fenómeno, como já sabe, também europeu. O consumo e o tráfico de droga aumentou substancialmente em toda a Europa pós-pandemia. E isto é dito pela Comissária dos Assuntos Internos da Comissão Europeia, a senhora Ylva Johansson, que ela própria diz que, neste momento, o tráfico de droga em toda a Europa tem um nível de ameaça idêntico ao do terrorismo. E, portanto, temos que preparar respostas também para estas situações. E temos também de ver que o combate ao tráfico faz-se em duas linhas paralelas. Faz-se na repressão do tráfico de estupefacientes, mas não se faz, do lado do consumo, não se faz pela repressão policial. Faz pelas respostas sociais e faz pela análise não só das situações que levam ao consumo, como a questões de saúde mental também colocadas. E nós temos até, como sabe, a experiência que procuramos também atacar, no caso do Funchal, em que deixou de haver tráfico marítimo e aéreo durante a pandemia e foi substituído por droga sintética que é transportada por correio. E, portanto, enquanto houver consumo, há tráfico. E, portanto, nós temos também que ir pelo consumo e o consumo não se faz com a polícia, faz também com outros instrumentos sociais a que tem que se dar resposta. E é isso mesmo que temos vindo a fazer e procurar fazer. Aliás, com a Câmara Municipal do Porto, devo dizer, temos já reuniões marcadas para o início de outubro e temos vindo também a trabalhar com a Câmara do Porto, precisamente para dar resposta a estas situações, porque, como nós sabemos, a questão do combate ao tráfico de droga e aquilo que se passa nas nossas ruas tem muito a ver com respostas que têm que ser articuladas entre o patamar central e o patamar local. Portanto, só aqui uma conjugação de esforços é que permite, de facto, combater aquilo que é, de facto, hoje uma preocupação, não o escondo, é, de facto, uma preocupação, mas temos, obviamente, que olhar para as realidades e articular as respostas adequadas. No Porto, devo também dizer que falam da falta de efetivos. O Porto tem, neste momento, o Porto tem, a 30 de 6 de 2023, tinha 3.277 efetivos, menos 172 do que em 2013, mas, em contrapartida, também a Polícia Municipal teve um reforço de 60%, ou seja, neste momento não tem o efetivo completo, mas desde 2015 até agora o efetivo da Polícia Municipal do Porto, como sabe, é constituída por elementos da PSP, teve também um reforço. Portanto, há aqui um equilíbrio que procuramos ter nas respostas que têm de ser articuladas. Muitas situações que nós detectamos e que provavelmente aqui iremos falar durante esta audição têm a ver naturalmente com respostas que têm de ser
encaradas não apenas do ponto de vista policial, naturalmente, mas também do ponto de vista daquilo que são as políticas públicas relativamente à gestão urbanística, à gestão do espaço, enfim, é um conjunto outro de situações para os quais temos de estar particularmente atentos, porque sabemos, e a própria Estratégia Integrada de Ação Urbana fala nisso mesmo, indica exatamente quais são aqueles fatores sobre os quais devemos atuar em plena articulação com o patamar autárquico. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar início agora sim às perguntas, porque os 3 minutos iniciais são para a apresentação do requerimento. E começo por dar a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, o PSD tem alertado para a evidente falta de efetivos policiais, manifestando a sua preocupação pela incapacidade do Governo de resolver matéria tão importante como é a matéria da segurança interna, que é um pilar do Estado de Direito Democrático. Vieram a público dados preocupantes de carência objetiva de efetivos policiais, não obstante o reforço que a Senhora Secretária de Estado nos indicou na intervenção inicial que fez, sendo certo que a Polícia Municipal está completamente desfalcada, portanto, se prevê que irá ficar a muito breve trecho com problemas graves também de efetivos, e o que é certo é que, objetivamente, as forças policiais deixaram de ter resposta operacional para ocorrer à criminalidade existente no Porto, e tem que ocorrer forças que vêm dos concelhos da área metropolitana. Entendemos também que esta falta de policiais não se resolve com o recurso aos gratificados, que os recursos aos gratificados é uma coisa que deve acontecer pontualmente, quando há um evento que assim justifica, e designadamente no âmbito da esfera do município, não é para resolver um problema sistémico, portanto isso não resolve, assim como também não resolve o problema as esquadras móveis. Nós vemos as esquadras móveis, mas todos nós sabemos que se precisarmos de um sítio, um local para ir designadamente apresentar uma participação criminal, sabemos que na rua tal, no número tal, está ali sediada uma esquadra. Se não sabemos onde ela está, porque a esquadra móvel faz-me lembrar, ainda outro dia quando ia para Coimbra, estava a ver, passou uma por mim na estrada e fez-me lembrar as farturas Rafaela, que é uma relote que anda a vender farturas ali na zona de Coimbra, tanto está na Figueira da Foz, como está em Mira, como está na Pampilhosa da Serra. Portanto, e a esquadra móvel, com o devido respeito pelo exemplo, é um bocado assim, nós não sabemos se eu precisar neste momento de ir a uma esquadra, não sei onde está a esquadra móvel. Portanto, tem que haver previsibilidade e a certeza de onde é que está a esquadra. A esquadra móvel tem vantagens, designadamente funciona quase como um carro patrulha. Dá jeito que esteja, por exemplo, numa zona de grande afluência, esporadicamente, que esteja ali parada para quando der jeito, é como as farturas, quando nos apetece uma fartura e ela está ali, podemos utilizar, mas não se vai à procura de uma relote para comprar uma fartura. É quando ela está ali. Portanto, isto não substitui, daí o exemplo, não substitui de maneira nenhuma as esquadras fixas que são necessárias. Acresce que a viatura tem tido várias avarias, as viaturas, como a Sra. Secretária de Estado entende, bem sabe. Portanto, é muito importante que seja diligenciada pela formação, e nós sabemos as dificuldades que têm tido em recrutar efetivos, porque isso efetivamente são mal pagos. Cada vez mais os que se estão a aposentar vai haver uma dificuldade muito na reposição. Eu recordo-me que na última década de governação, quer com a Geringonça, quer agora em maioria absoluta do Governo Socialista, praticamente o Comando Metropolitano do Porto perdeu cerca de 300 efetivos, situação em que, portanto, que poderá agravar-se, como eu referi, com a apresentação e com a insuficiente formação de novos agentes. Recentemente, um programa alemão, Focus, na Europa, transmitiu um programa grande, eu tive o cuidado de ir ver, sobre o flagelo que está acontecendo na cidade do Porto, relativamente ao tráfico de droga. Aparece a cidade do Porto e está filmado ali, quer o bairro da Sé, quer que foram zonas por onde foram drenados os problemas da Pasteleira e de Pinheiro de Torres, à semelhança do que tinha acontecido com o Aleixo anteriormente, portanto, e com outros bairros degradados, saem dali, mas vão para outros sítios. Agora, e sendo certo que
é uma péssima imagem para Portugal o que está a acontecer. Eu convido a senhora Secretária de Estado, até tenho todo o gosto em lhe facultar o link, a ver esse programa, porque é uma vergonha para Portugal que o Porto esteja a ser apresentado como, enfim, como uma zona absolutamente terrível para vir, porque não é segura, quer com os assaltos aos turistas, aos residentes, as crianças a irem para a escola e ver os traficantes, ou a ver os drogados, os toxicodependentes, a drogarem-se à porta das escolas ou dos centros de saúde, as pessoas com medo de andar na rua. E isto cabe ao Ministério da Administração Interna resolver esta situação, sendo certo que concordamos que o problema da toxicodependência requer uma resposta integrada, designadamente da segurança interna, da saúde, da segurança social, da inclusão social, requer isso. E eu pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, o Governo, e designadamente o Sr. Ministro da Administração Interna, já tomou, já envidou esforços no sentido de falar com os seus pares no Governo para que pudesse apresentar esta estratégia integrada relativamente ao problema de saúde pública que são os toxicodependentes, e depois temos a questão do tráfico de droga, que é segurança pura e dura. Efetivamente, a senhora Secretária de Estado disse, há toxicodependentes, há traficantes, mas o inverso é verdadeiro, há traficantes, há toxicodependentes. Para terminar, Sr. Deputado. Irei terminar, Sr. Presidente, e eles vão circulando e andam atrás uns dos outros, é um círculo vicioso. Preocupa-nos muito, além de toda a outra criminalidade conexa, que regra geral está associada ao problema da toxicodependência e da falta de segurança. Não é só a toxicodependência, é a falta de segurança. São os furtos, são os roubos, são os assaltos, são os carteiristas. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, do PS. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Bom, eu começava já pelo final da intervenção da Sra. Deputada Mónica Quintela, porque pintou aqui a cidade do Porto de uma forma tal que nós temos que responder, não há outra forma de o fazer. Quer dizer, disse que o Porto não é um destino atrativo. Eu gostaria de recordar a Sra. Deputada, não, só para lhe recordar que o equivalente aos Oscars do turismo, da World Travel Awards 2022, pela primeira vez, em 2022, considerou o Porto o melhor destino de cidade do mundo. Só para a Sra. Deputada ter uma ideia da realidade factual e depois a realidade das nossas impressões individuais. Eu dizia que há duas formas de discutir a segurança interna, que é, como disse, um pilar fundamental do nosso Estado de Direito Democrático. Uma é com base em achismos, em experiências pessoais, em fezadas, em notícias de jornais. E a outra é com base em dados concretos, uma análise detalhada do relatório anual de segurança interna, a ver a evolução da criminalidade geral, da criminalidade violenta, dos tipos de ilícitos criminais e, felizmente, eu diria felizmente, o que se espera de um partido com sentido de Estado, um partido que já foi governo e que aspira a ser governo, é que faça esta discussão com base precisamente nesta última, ou seja, com dados objetivos. E, felizmente, aquilo que resulta claro, quer do requerimento do PSD, quer desta própria intervenção da Sra. Deputada Mónica Quintela, com o devido respeito que é muito, é que o PSD escolheu fazê-lo com base em notícias de jornal e em experiências individuais e pessoais. Diria que escolheu fazê-lo de uma forma mais típica de outros partidos, mais à direita do PSD. E isso resulta claro, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu vou dizer os números, para não ficar com a minha opinião, que vale, vamos aos números objetivos e ver o que é que eles dizem. E o que dizem os números da cidade do Porto é que a criminalidade geral desceu de 13%, Sra. Deputada, comparado com 2019. Olha, foi o último ano pré-pandemia, por isso é a comparação que tem que ser feita. Dizem-nos também que os crimes contra as pessoas, contra o Estado, contra o património, e até os crimes previstos em legislação avulsa, olha, onde se encontra, por exemplo, os crimes de tráfico de droga, que a Sra. Deputada aqui tanto fez alusão. Todos eles diminuíram, Sra. Deputada. Quanto ao número de efetivos, vamos lá ver, Portugal é o quarto país da União Europeia com o maior rácio de polícias por 100 mil habitantes. E a Sra. Deputada falou aí num país da Alemanha, que é um país importante, e um país de primeiro mundo. E sabe, por exemplo, o rácio de polícias por 100 mil habitantes português é superior ao rácio de polícias por 100 mil habitantes alemão, só para a Sra. Deputada ter uma ideia. Falou ainda das condições de trabalho. Nós devia ter feito também o mesmo esforço para dizer que no último Orçamento de Estado foi prevista, por exemplo, o maior aumento de retribuição da década, que não parece a mim coisa pouca, e se calhar merecia uma referência da Sra. Deputada. Podia ter falado também do investimento nas viaturas, do investimento nas infraestruturas, investimentos de milhões, dezenas de milhões de euros, que estão previstos na Lei de Programação das Infraestruturas, e que a Sra. Deputada também não fez uma única referência. Podia ter falado, e também escolheu não fazer, no investimento a ser feito em habitação. São cerca de 60 milhões de euros entre o PRR e o Fundo de Pensões e com a compra imediata de habitação, Sra. Deputada. A Sra. Deputada está-se a rir, a habitação demora tempo... demora tempo
demora tempo a chegar à população. Mas a verdade é que 20 daqueles meses foram para compra imediata de casa. Eu, Sr. Deputado, eu digo aos polícias que estão deslocados em Lisboa, que têm dificuldade em ter habitação, se essas casas que estão a ser atribuídas pelo Ministério da Administração Interna são ou não são importantes, para os mesmos, o Sr. Deputado podia o ter dito. A verdade é essa, Sr. Deputado. É que, volto a dizê-lo, o que é esperado de um partido com sentido de Estado, que aspira a voltar a ser governo, é que efetivamente tenha, como disse bem, tenha em matéria de segurança interna, que é uma matéria absolutamente basilar, estrutural do nosso Estado de Direito Democrático, tenha uma postura séria, que tenha uma postura com base em números, em factos objetivos e concretos, e que não venha aqui com base em achismos, em experiências individuais, que depois nem sequer têm reflexo com a realidade, e já agora que pintam muito mal. É bom que se diga, o que a Sra. Deputada acabou de fazer aqui, pintou muito mal aquela que é a cidade do Porto, quando eu lhe digo ainda, no ano 2022, no último ano em que foram atribuídos estes prémios, foi eleita a melhor cidade, a melhor cidade do mundo para visitar, Sr. Deputado. É isso que eu tenho para dizer sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. Bom, este tema é um tema demasiado importante e demasiado grave daquilo que se passa na cidade do Porto para ouvirmos a declaração que ouvimos agora do Sr. Deputado Paulo Araújo Correia do Partido Socialista. Porque pintou o Porto, lá está. O que interessa ao Porto é os prémios de turismo. Não interessa a realidade do que se passa nos bairros do Porto, uma realidade que está à vista de toda a gente, basta darmos uma volta pela cidade do Porto e nós vemos o que é que está a acontecer na cidade do Porto. Agora, se queremos ocultar, se queremos ir puxar os dados de 2019, nesta ginástica que o Partido Socialista gosta de fazer e que o Sr. Deputado gosta de fazer, então já teremos que ir para outro tema. Aqui os dados são os 2022, não são os 2019. Nós não podemos comparar o ano 2022 ou 2023 para 2019. Então, em 2021 não existiu? E 2020 não existiu? Mas isso essa história da pandemia é uma história que já enjoa, já ninguém acredita nisso. Os dados têm que ser vistos com o ano anterior. Essa é que é a grande realidade. E já os senhores, já no Razi, quando foi a discussão do Razi, fizeram essa ginástica. Essa ginástica já não cola às pessoas. Os dados factuais é do ano anterior, não é os do ano de 2019. E o que é certo é que a criminalidade aumentou no Porto. A criminalidade aumentou no Porto. Esta é que é a grande realidade. Agora, se nós queremos dizer que está tudo bem e não queremos resolver um problema, claro, porque existe um problema claro na cidade do Porto, como existe noutras cidades em Portugal, olha, no Funchal, por exemplo, existem problemas claros. Se nós não queremos resolver, então pronto, vamos dizer aqui, sim, está tudo bem, ganhámos um prémio de turismo e tal, e pronto, e está tudo impecável. Não, não está. Não está, e é isso é que nós temos que resolver. Já em março, o Chega trouxe a esta primeira comissão um pedido para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna. Aliás, também não percebo porque é que o Sr. Ministro da Administração Interna não está aqui presente, mas pronto, isso é outro facto. Senhora Secretária de Estado, aquilo que nós percebemos é que o Porto tem bairros onde são um supermercado que alimenta todo o norte de Portugal. Isto é que é a grande realidade. E nós temos que combater realmente o tráfico de droga. Temos que combater. E este Governo não tem feito um esforço para esse combate. E percebe-se claramente do que está a acontecer no Porto. E não acontece só no Porto, acontece noutras regiões do nosso país. Este Governo não está a fazer esse combate efetivo. Faltam, sem dúvida, efetivos nas ruas. As viaturas também não são as melhores. Bom, tivemos até aquela triste cena de uma viatura com 40 anos a variar em pleno centro da cidade do Porto, quando queriam meter aquelas esquadras ambulantes. Mais uma ideia peregrina do Partido Socialista. O que é certo é que as coisas não vão funcionando. A pergunta que lhe faço, Sra. Secretária de Estado, é em relação, por exemplo, à Unidade Especial de Polícia da PSP. Em que ponto é que se encontra a instalação da Unidade Especial de Polícia da PSP no Porto? Se existe já alguma empreitada em curso para o recondicionamento da Quinta da Bela Vista e qual foi o investimento feito até ao momento. Depois posso dar outros exemplos também nos arredores da cidade do Porto, como por exemplo no Concelho de Matosinhos, onde o destacamento da GNR Matosinhos tem uma falta de condições gritante e este Governo decidiu mudá-lo provisoriamente para o atual posto da PSP, que vai ser transferido para um novo espaço. Em que ponto é que está também esta situação? Porque ao fim e ao cabo, o problema do tráfico de droga na cidade do Porto não é só na cidade do Porto, é um problema que é grave e abrange uma grande parte do distrito do Porto e ao fim e ao cabo a grande verdade é esta, é que a cidade do Porto alimenta, sem dúvida nenhuma, todo o tráfico de droga a norte do país. E é esse o combate que tem que ser feito, e é esse o combate que nós gostaríamos de saber o que é que está a ser feito por este Governo, para além de o Partido Socialista dizer que isto é de conversas de jornais. Isto não é conversas de jornais, isto são conversas reais, conversas do país real, conversas de quem conhece a cidade do Porto e quem sabe que está a passar uma coisa grave na cidade do Porto e que nós temos que resolver, e este Governo não tem que ter problemas em tentar resolver esse problema. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pela Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar
as senhoras e senhores deputados, cumprimentar a senhora Secretária de Estado. Infelizmente podemos dizer que a cidade do Porto sempre conviveu com o fenómeno do tráfico de drogas, sendo que por vezes tem dias melhores, nos quais se aposta na prevenção e no tratamento do consumo, mas também tem dias piores, nos quais se despreza a vertente social e de acompanhamento dos toxicodependentes, tal como se tem verificado nos últimos meses e eu diria até que nos últimos anos. E este é um problema que tem origem precisa nos governos de António Costa, que se tem agravado nos governos de António Costa, com as suas excessivas cativações e regras orçamentais que mais não servem para que o Primeiro-Ministro possa fazer um brilharete a nível europeu. Há várias vertentes, há várias causas, há várias origens que estão por trás deste atual cenário do tráfico de droga no Porto e que vai afligindo, vai estando patente em várias zonas da cidade e cada vez mais gritantes essas mesmas situações. E não é só a questão da toxicodependência que está presente no cotidiano de todos os habitantes da cidade do Porto, existe também associado, obviamente, um fenómeno de insegurança nas ruas, principalmente durante a noite e na movida, sendo que o município alega que não tem competências nesta matéria. Se falamos antes de uma deficiente intervenção, atenção, acompanhamento social, que são a principal causa que está por trás da violência e dos comportamentos desviantes, reconhecemos que a resposta que se tem que dar a este problema não é exclusivamente da competência do MAI, mas é importante que nos foquemos naquelas que são as vossas exatas competências. A senhora Secretária de Estado disse na sua intervenção inicial que o fenómeno da droga é um fenómeno europeu e que temos de pensar em respostas. Isto foram palavras da senhora Secretária de Estado. Estamos de acordo e é este precisamente o ponto que demonstra que os governos socialistas não têm qualquer tipo de planeamento. Porque se este é um fenómeno europeu, quais são as respostas que estão pensadas pelo seu Ministério para combater este fenómeno que até é europeu? Disse também que estão a trabalhar com a Câmara do Porto para dar resposta a este problema. Quais são, então, as respostas que estão em cima da mesa e que saíram das várias reuniões que o seu Ministério teve com o Presidente ou com alguém por ele delegado da Câmara Municipal do Porto? Fala-se muito acerca do número de efetivos policiais, que são insuficientes face às necessidades do nosso país, mas a verdade é que a realidade em Portugal é que o rácio de efetivos em linha é até superior quando comparado com outros países europeus e, portanto, acho que não podemos falar unicamente de uma falta de recursos, devíamos sim falar de uma melhor gestão desses recursos, que é o que me parece que não existe. Por outro ponto seria de focar o fecho das quadras na cidade do Porto, que devia ter potenciado um policiamento na rua, de proximidade. Nós fizemos um requerimento que era precisamente um projeto de resolução que era precisamente esse o propósito, haver mais policiamento de proximidade e disponibilidade dos agentes e para isso perguntar porque é que se fecharam as quadras se não há mais polícias na rua. Perguntar onde é que estão esses agentes e o que é que está pensado para um policiamento de proximidade, neste caso na cidade do Porto. Indo à questão da cadeia hierárquica que existe na PSP, na GNR, o nosso modelo é centralizado, hierarquizado, há pouca margem de atuação, quer às entidades municipais e intermunicipais, e por isso perguntar se não está na altura de repensar este modelo, quais serão os conselhos municipais de segurança a única intervenção em que os municípios podem ter quanto ao tema da segurança pública na sua área geográfica e, por fim, perguntar também se não está na altura de repensar o modelo formativo dos efetivos policiais. Eu achei muita graça a intervenção do Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, que veio falar dos polícias do Porto deslocados, vou já terminar, Sr. Presidente, deslocados em Lisboa, mas esta centralização da formação em Lisboa é responsabilidade do Partido Socialista. Vocês estão no poder há 8 anos e até agora não fizeram nada. Portanto, gostaria que me respondesse a estas perguntas e obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e começar por dizer que este problema que hoje debatemos e que teve, digamos assim, um ponto alto quando foi encerrada a 9ª esquadra, a esquadra do Infante, e isso teve repercussões do ponto de vista também mediático que levaram, digamos assim, a um grande alarme, mas que estes problemas não são exclusivos do Porto, são problemas que afetam o país todo. Agora, o Porto é uma área metropolitana, tem particularidades, quer de dimensão, quer de dinâmica social da cidade, que reclamam muito mais meios do que aqueles que lhes estão afetos. E a verdade é que os problemas que são ligados à vida noturna, ao tráfico de droga, problemas complexos e, com certeza, também sociais, mais ou menos localizados ou circunscritos. Tem-se havido constantemente anúncios por parte do Governo, no caso de algumas esquadras há algum avanço, outras não. E aquilo que têm sido os anúncios não chegam à vida das pessoas, nem chegam a uma sensação de segurança, um sentimento de segurança, que em última instância deve ser também uma preocupação do Estado. O Governo tem apontado, no nosso ponto de vista, falsas soluções. Falsas soluções que, infelizmente, não são só partilhadas pelo Governo, porque o encerramento de esquadras é também, digamos assim, defendido pela iniciativa liberal, por exemplo. E nós entendemos que a existência das esquadras é importante e é uma forma de ancorar também o policiamento de proximidade. Não vale a pena disfarçar, há falta de efetivo de facto e não podemos fugir a essa questão com esquadras móveis, com a videovigilância, enfim. E, de facto, o Porto tem perdido efetivo. Os dados que nós temos, Sra. Ministra, é que desde 2012 se perderam 290 agentes no Comando Metropolitano do Porto. E isto não contabiliza, naturalmente, a evolução das idades, o que isso significa ao nível também das baixas e das condições até de acumular de cansaço destes agentes. E há uma inversão que tem que ser feita e é preciso também criar condições para que os agentes não só queiram, as pessoas queiram entrar para a polícia, mas também que possam ser fixadas no Porto o quanto antes. E há um elemento que tem que ser sublinhado, é que agora ganha também as fronteiras aéreas e, portanto, estamos a falar de uma deslocação. Se os meios já eram insuficientes, agora vão ser deslocados meios para o aeroporto e, portanto, isso ainda cria mais constrangimento e um sentimento de maior insuficiência dos meios. Aquilo que nós conhecemos das esquadras, particularmente da esquadra da Bela Vista, que tem a unidade especial de polícia, entre outras valências, como a formação, etc., é deplorável. São condições que não são dignas, não são condições dignas de trabalho e não podem ser mantidas assim. Portanto, uma das perguntas que lhe fazemos é que solução para a Bela Vista, quando e em que termos. Também dizer já agora relativamente, para terminar, ao parque automóvel, que medidas estão a ser tomadas. Nós tivemos a oportunidade de observar o interior de algumas viaturas e de perceber que, se não forem tomadas medidas agora, vamos ter problemas graves. Mas também relativamente àquilo que se prende com os problemas relacionados com a droga e a forma e a política de combate à toxicodependência, bem sei que não é da sua tutela, mas aquilo que se conhece é que a falta de meios está a comprometer essa estratégia. O diretor do CICAD é muito objetivo nisso e diz que houve desinvestimento e, portanto, não podemos dizer isto não é um problema de polícia, é um problema de saúde e depois nem um nem outro. E, portanto, ficamos sem resposta real aos problemas e, de facto, estamos muito preocupados e exige que o Governo dê respostas a esta situação. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento dos senhores e senhores deputados, cumprimento da Sra. Secretária de Estado. Eu queria segmentar os problemas, em primeiro lugar, até aproveitando as respostas que a Sra. Secretária de Estado já foi dando inicialmente,
é assim que faz sentido na dialética parlamentar. Em primeiro lugar, começando sobre a questão dos efetivos, porque um dos argumentos que a senhora Secretária de Estado usou foi de que é verdade, é factual que há menos efetivos da PSP, mas, em contraponto, nas necessidades gerais da cidade do Porto, há mais efetivos no que toca à Polícia Municipal e, por isso, no global das duas forças disponíveis, a população tem mais efetivos ao dispor. Eu não vou discutir matemática, porque parece-me que é factual a análise, mas vou discutir funções e vou discutir necessidades. É que, por um lado, não podemos equiparar para todas as funções a Polícia Municipal à PSP, há funções que não são sobreponíveis nas duas e, por isso, não é direto a ideia que nós, tendo mais de um lado e menos do outro, a população fique equivalentemente servida. Por outro lado, nós assistimos claramente a uma falta de efetivos que é reconhecida e que, quando chega a períodos com maior exigência, por exemplo, no que toca a férias, isso é inequívoco. Não só faltam agentes, como os próprios agentes são depois impedidos de tirar férias com maior exigência do que noutros locais, exatamente porque faltam efetivos. Por outro lado, quando o Governo tem apresentado diversas propostas para suprir a falta de efetivos, nomeadamente com as quadras móveis, por exemplo, na verdade o que está a fazer é deslocar dentro de um quadro exíguo de falta de efetivos pessoas de outros serviços para estes serviços em particular. Na verdade, dito de uma forma simples, está a desviar as atenções, porque há coisas que ficam por fazer, escola segura, etc., para que estas quadras móveis possam ter efetivos, porque senão, de outra forma, não teriam, porque o problema não é um problema de instalações, não é de esquadras, apesar de haver instalações que não são adequadas, mas não é de falta de espaço, é um problema de falta de pessoas. E, por outro lado, a evolução temporal que a Sra. Secretária de Estado usou para o argumento também não bate certo com as necessidades da cidade, porque a cidade do Porto hoje é diferente do que era a cidade do Porto, nem vou há 10 anos, há 5 anos atrás. O turismo alterou drasticamente as necessidades, até a chamada movida portuense é absolutamente diferente do que era há 5 anos atrás, também com mais necessidades, quer de segurança, quer a segurança nos diversos aspectos. A segurança real, efetiva, quer a percepção de segurança que as pessoas têm que ter também quando saem à rua. Eu não quero discutir, como foi a base da intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu não quero discutir se o Porto é ou não um bom destino. Eu quero que o Porto seja um bom destino turístico, quero que seja uma boa cidade, quer para turistas, quer para quem lá vive. Agora, temos é que garantir que é um destino ou é um espaço de residência com segurança. E creio que esse é que é o debate que está aqui de fundo e, aparentemente, não está a ser devidamente salvaguardado pela parte do Governo. Outro quadro de análise, que foi levantado por algumas bancadas parlamentares e pela Sra. Secretária de Estado também, tem a ver com as questões relativas à toxicodependência. E nós assistimos atualmente, fruto de dinâmicas internacionais, fruto de alterações de tipos de consumo, fruto até da introdução de novas drogas, a realidades diferentes. Mas eu creio que há aqui perguntas que nós nos devemos fazer, até porque Portugal tem um passado bastante interessante no que toca à resposta da toxicodependência. Perguntas várias. Estas novas drogas merecem respostas diferentes daquelas que nós tivemos no passado ou são enquadráveis no mesmo tipo de respostas? A informação que nós vamos recolhendo é que elas são enquadráveis no mesmo tipo de respostas. O problema é que as respostas que nós criamos desde os anos 2000 até agora estão mais escassas, têm vindo a perder qualidade ao longo do tempo. E, em particular, no Porto, não houve os investimentos que seriam necessários fruto também da dinâmica do próprio município. O Sr. Secretário de Estado poderá dizer, bem, mas isso não compete ao Ministério da Administração Interna. Tem razão. Mas é verdade que há aqui uma visão holística que tem que ser usada para este problema, porque senão a discussão vai sempre parar na falta de polícias para reprimir os consumos, na insegurança que se sente, porque, na verdade, os consumos não foram acompanhados, as adições não foram devidamente acompanhadas no que toca à saúde pública e vai-se agravar o problema mesmo assim. E termino, Sr. Presidente, com uma frase dizendo, eu creio que antes de nós chegarmos a uma situação que seja insustentável, convém nós trabalharmos também da parte do Ministério da Administração Interna para esse efeito e daí esta audição fazer todo o sentido. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todos. Bom dia, Sra. Secretária de Estado. Para não estar a repetir perguntas, eu creio que o que é essencial é reconhecermos que a segurança não é apenas uma questão que esteja relacionada diretamente com criminalidade. Nós temos nas nossas sociedades muita insegurança que tem a ver com questões de convivência no espaço urbano e entre, por exemplo, este tipo de fenómenos turísticos, a mobilidade urbana, questões rodoviárias também fazem parte da tutela do MAI, outras questões que são mais de âmbito social e que já são interministeriais no Governo, e de todas essas temos que cuidar. Nós temos 3 fenómenos novos, essencialmente, nos últimos anos, que têm um grande impacto e uma grande pressão sobre as áreas mais urbanas, mais densamente povoadas no nosso país. E o Porto é um grande exemplo disso. Por um lado, tivemos todos os problemas ligados com a pós-pandemia. Em segundo lugar, temos uma alteração nos padrões de tráfico e consumo de drogas, e isso é uma questão que temos que seguir com atenção, dentro da cultura de prevenção e de enquadramento como problema de saúde pública que nós, em Portugal, já há muitos anos, e muito bem, queremos dar ao consumo, mas sem descurar que o tráfico é uma atividade criminosa que deve ser investigada, perseguida e reprimida. E, em terceiro lugar, temos uma pressão turística sobre os centros das nossas cidades que não vai diminuir. Aqui, provavelmente, é uma das diferenças grandes que tenho tido com o Governo a vários níveis, tem-se notado mais na habitação, é que, às vezes, parece que o Governo acha que basta estar atento aos problemas e ir fazendo qualquer coisa, ou sinalizando que alguma coisa se quer fazer para que as coisas comecem a melhorar. Do ponto de vista da pressão turística, agora só do seu impacto na segurança, podíamos falar noutras comissões do seu impacto sobre a habitação, nós estamos só no princípio de uma vaga que para algumas coisas é boa para o país, para a sua economia, e para outras é um tsunami. É que Portugal só está agora a começar a chegar a alguns mercados turísticos que são inesgotáveis para os próximos anos. O exemplo do mercado norte-americano é um deles, mas podemos falar de outros mercados asiáticos. Portanto, nós não vamos só chegar ao ponto em que estávamos quando chegou a pandemia. Nós vamos ultrapassá-lo. Já o estamos a ultrapassar. E nos próximos anos ainda vai aumentar mais. De forma que a pergunta é esta. É que, ao mesmo tempo que temos que manter as estruturas de segurança para tudo o que já é insegurança normal, digamos assim, fora desta pressão, não se vê que haja, à escala do problema que aí vem, a não ser que a Sra. Secretária agora diga que estou enganado, previsão para lidar com o aumento da pressão turística nos centros das cidades, com as suas coisas boas, as suas coisas más, que pode duplicar facilmente na próxima década. Muito obrigado. Terminadas, portanto, a formulação das perguntas, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Administração Interna para dar as respostas, por favor. Já está. E obrigada pelas questões que foram colocadas. Eu se me permite, vou, obviamente, sem querer colocar prioridades, começava já na resposta ao Sr. Deputado Rui Tavares, porque permite-me também, ao mesmo tempo, fazer um enquadramento global daquilo que foram as várias questões aqui suscitadas e depois ir ao pormenor das questões que foram levantadas. Sr. Deputado, foi aprovada em julho a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, precisamente porque prevê o movimento já iniciado no século XX e que a globalização acentuou do fenómeno da urbanização. E, portanto, não só temos mais pressão turística, como temos cada vez mais pessoas a viver em centros urbanos. Daí a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, numa previsão de, precisamente, articulação de não só de várias entidades, envolvendo várias áreas governativas, como envolvendo vários patamares da administração pública e também os parceiros locais. Porque, precisamente, nós sabemos que no início do século XX, 10% da população vivia em centros urbanos e toda a população mundial restante vivia em zonas rurais.
Neste momento, 55% da população mundial vive em centros urbanos e, de acordo com a ONU, em 2050 teremos perto de, ou mais de 70% da população mundial em viver em centros urbanos. E, portanto, temos que preparar as cidades, temos que preparar os centros urbanos para esta realidade. E é nisto que o Governo tem estado a trabalhar também em matéria de segurança. Portanto, não há aqui questões que sejam, enfim, pontuais. E eu, ouvindo os senhores deputados, ficava com a sensação de que, bem, há aqui hoje um problema, amanhã há ali outro, e que as coisas vão sendo casuisticamente resolvidas. Não é assim. Tudo aquilo que está a ser feito, e já foi iniciado há um tempo atrás, porque foi iniciado precisamente um caminho que já tem alguns anos e que agora permitiu a criação da estratégia e que se foi construindo até num processo legislativo um edifício jurídico que permite sustentá-la. Eu recordo, por exemplo, as alterações aos Conselhos Municipais de Segurança, em que aproveito para responder à questão que a senhora deputada Patrícia Gelvaz colocou, para saber se os Conselhos Municipais de Segurança são o único instrumento. Não, não são. Os Conselhos são um importante parceiro na estratégia local para dar resposta, mas não é o único. Obviamente, aliás, a própria estratégia revela isso. Nós alterámos a composição, alterámos a estrutura para fazer a articulação precisamente com o patamar, depois, ao nível da Comissão Coordenadora, com o patamar central e o patamar local. Portanto, há aqui uma lógica de articulação das entidades em que apela a todas as entidades que têm responsabilidades em termos daquilo que é fundamental para resolver o problema da criminalidade. É a dimensão operativa social e a dimensão operativa, a dimensão preventiva operacional. E, portanto, nós temos de trabalhar estas duas dimensões. E por isso é que a própria estratégia tem e já reuniu a sua Comissão Nacional dos Contratos Locais de Segurança, precisamente para concretizar aquilo que são as políticas públicas ao nível central e a sua expressão no patamar local, e temos marcada agora no início de outubro, com a Câmara Municipal do Porto, por exemplo, a reunião dos Conselhos Locais de Ação Social com áreas de intervenção específicas, onde os problemas, de acordo com o diagnóstico local de segurança que já foi efetuado e atualizado relativamente ao Porto, com as entidades descentralizadas, com responsabilidade na dimensão preventiva social e a dimensão preventiva operacional, para fazer essa articulação. Portanto, isto tem que ser acompanhado daquilo que nós também iniciamos em 2017 com a política de investimentos, que aproveito para dizer que a Lei de Programação dos Investimentos em Infraestruturas e Equipamentos de Proteção Individual não tem cativos. Está livre de cativos e tem saldos transitados automáticos, precisamente para garantir a continuidade do investimento e a pluralidade do investimento. Por isso é que foi possível distribuir 2.100 viaturas na última Lei de Programação às Forças de Segurança, e agora estamos a lançar outro concurso plurianual. Os senhores deputados vão dizer, é tarde. Bem, eu também devo chamar a atenção que, se não tivesse havido interrupção da ação legislativa que levou a que não tivéssemos orçamento e levou a que não tivéssemos Lei de Programação, porque estávamos na viragem do ciclo da lei, teríamos tido a lei mais cedo, só tivemos em agosto do ano passado. Devíamos ter tido a 1 de janeiro a funcionar, ela só foi aprovada em agosto. Mas a verdade é que dos 607 milhões de euros que a lei prevê em termos de investimento, 125 milhões já estão em execução. Portanto, conseguimos que no espaço de um ano pôr em execução 125 milhões, precisamente porque as coisas já vêm de trás, de forma articulada, de forma de previsão. Portanto, há aqui nós temos de olhar para as questões da segurança do ponto de vista, obviamente, estrutural, do ponto de vista daquilo que deve ser os vários níveis, os vários patamares de resposta de forma articulada, sem descurar, obviamente, aquilo que são depois as questões que se expressam no dia-a-dia da população, e eu devo dizer que houve aqui algumas descrições que parecia que o Porto é o Kosovo, não é propriamente, enfim, não temos felizmente, esse panorama, mas também há aqui expressões que eu gostava de aqui sinalizar. A senhora deputada Mónica Quintela referiu aqui, de forma curiosa, que diz o fenómeno da droga saiu
do bairro do Aleixo, aliás, já vinha da Sé para o bairro do bairro do Aleixo para a Pasteleira, e agora proliferou para outros bairros degradados. Esse é um problema. É porque nós não podemos continuar a ter bairros degradados da maneira como estão. E temos de olhar também para as formas como, ao nível das nossas projeções urbanísticas, nós temos que também ir trabalhando, a par da questão das criminalidades, acabar com zonas que, pela sua natureza, potenciam os comportamentos desviantes. E isso também tem que ser trabalhado, porque senão estamos a desviar de um lado para o outro. E é isso que nós queremos evitar, e precisamente temos a questão na própria estratégia, a prevenção criminal através do espaço construído. Portanto, isto porque não se tira de um lado para o outro. Porque não, é esse o fenómeno exatamente, mas isso temos que os fazer com as autarquias. Porque aí as autarquias têm a responsabilidade. E por isso as autarquias são um parceiro fundamental e temos vindo a trabalhar com as autarquias precisamente para dar resposta a essa situação. Referiu-se aqui também relativamente à questão da Movida e que a Câmara não tem competências nesta matéria. Bem, a matéria de segurança interna, obviamente que a responsabilidade é da Administração Interna e, como se tem visto, nós temos visto a atuação do Ministério da Administração Interna sempre que entende que existe perigo de perturbação da ordem pública, nomeadamente no caso da Movida. Mas quem define os horários não é o Ministério da Administração Interna. Quem define os horários são as autarquias nos termos da legislação em vigor. Portanto, a questão da gestão, do funcionamento dos estabelecimentos, eles são definidos. A lei diz que são as autarquias que definem. Porquê? Porque são as autarquias que têm de ver se determinado estabelecimento tem capacidade para funcionar a uma determinada hora, de acordo com a tipologia urbanística, de acordo com o estacionamento, com a iluminação, enfim, com um conjunto de fatores que devem ser as câmaras a avaliar se determinado estabelecimento pode funcionar até às 6 da manhã ou só pode funcionar até às 2 da manhã. Ou se calhar nem pode funcionar ali. Agora, o que nós fazemos é não permitir determinado tipo de excessos que nós consideramos que vão muito além daquilo que é o razoável em termos de comportamentos no caso da diversão noturna. E quando eu referi há pouco, e o Sr. Deputado, e aproveito agora aqui a ir ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, de facto as coisas mudaram, mas ao Sr. Deputado, eu era Governadora Civil quando foi a Noite Branca, e há coisas que não estão a mudar. Ou seja, há fenómenos que nós temos de estar permanentemente atentos e atuar sobre eles. Conseguimos, na altura, estancar aquilo que foi a Noite Branca, mas nós também sabemos que, se não há um permanente monitorização e acompanhamento e intervenção em determinadas zonas, nós poderemos voltar a ter esses fenómenos que precisamente queremos evitar. E não é por andarmos distraídos ou por ser pontual, não. Acompanhamos os fenómenos precisamente para poder atuar e evitar que esse tipo de situações volte a acontecer. E quando eu fui a esta década que referiu do número de polícias, é porque, se reparar, aqui já foi dito por parte da Sra. Mónica Quintela que o Porto, nos últimos 10 anos, perdeu 300. A Sra. Deputada Alma Rivera disse que tinham sido 290. E eu comecei logo por dizer quais eram, de acordo com os números oficiais que temos. E os senhores deputados podem referir a insegurança, o sentimento de insegurança acima de tudo, porque ele é mais dificilmente medível, não é? No sentido de poder avaliar exatamente qual é o grau de sentimento de segurança, porque ele é subjetivo. Há pessoas que se sentem inseguras em lugares perfeitamente seguros. E muitas vezes, quando nós dizemos que o Porto é um barril de pólvora, estamos a gerar sentimento de insegurança porque não corresponde àquilo que objetivamente os números revelam. Nós temos, mas é verdade que a segurança tem que ter as duas dimensões. A segurança, as políticas de segurança têm que ter em consideração os dois fatores. A segurança objetiva, ou seja, as pessoas têm que estar objetivamente seguras e têm de se sentir seguras. E para isso também temos de trabalhar. É um facto. Agora, nós também temos que analisar os fatores que geram o sentimento de insegurança. Trabalhar, obviamente, naturalmente, para aquilo que é a segurança objetiva e, portanto, daí
as políticas públicas de segurança que temos vindo a desenvolver, nomeadamente com a saúde que está, obviamente, nos contratos locais de segurança, como está a cultura, que é de extrema importância, obviamente a escola, dizer que nós fazemos pontualmente, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, se me permite, a escola segura tem 30 anos e é um êxito. O programa de policiamento, por exemplo, em segurança, também é um êxito, ou seja, nós não podemos, pelo facto de surgirem determinado tipo de fenómenos espaço-temporalmente delimitados, considerar que nada disto funciona. O que é contraditório até com aquilo que os números revelam e até com aquilo que, em termos internacionais, Portugal é visto. Portanto, vamos procurar, de forma, com alguma serenidade que estes assuntos requerem, procurar olhar para os números, olhar para as estratégias, contar, como temos contado com a colaboração das autarquias para resolver o problema. Há questões estruturais que vêm muito de trás, como nós sabemos, que têm décadas, nomeadamente o espaço construído, que nós não podemos alterar de um dia para o outro, mas tem que se começar esse caminho e começou-se esse caminho já. Portanto, dizer que nada tem sido feito é não olhar para aquilo que já está, não só no nosso regime jurídico, como, efetivamente, na prática. Eu só queria dar uma outra nota também relativamente àquilo que foi referido sobre a Bela Vista e sobre o destacamento territorial da GNR em Matosinhos. Nós já temos o terreno para o novo destacamento, o projeto de execução está praticamente concluído e, portanto, esperemos que rapidamente possa ser lançada a empreitada de construção do novo destacamento. Da mesma forma que, relativamente à Bela Vista, por ser uma estrutura mais pesada ainda e por ter de comportar outro tipo também de valências da PSP, também, muito em breve, vai ser definida a resposta para a Unidade Especial de Polícia da PSP no Porto, como, aliás, tem vindo a ser feito. Eu devo dizer que nunca nenhum governo, até hoje, lançou tanta obra como aquela que está a ser lançada. E só quem, de facto, não acompanhar aquilo que têm sido os protocolos, os contratos interadministrativos, que têm sido assinados com as câmaras municipais no sentido de elas serem dono de obra com o financiamento garantido pela lei de programação, nunca se lançou tanta obra como até agora, precisamente porque a lei de programação permite a pluralidade do investimento e tem verba, porque tem verba consignada, sem cativos, para fazer o financiamento. E, portanto, quer ao nível do investimento nas forças de segurança, perdão, quer ao nível daquilo que tem sido feito, o esforço relativamente à atratividade da própria função, que os senhores podem dizer que os salários são baixos. Bom, são salários que estão ao nível daquilo que são, neste momento, acima daquilo que é a média, obviamente, da entrada na função pública. Mas nunca houve, como este ano, o aumento, principalmente para aqueles que iniciam a função, o aumento como houve de 100 euros. E está previsto e já está programado um aumento salarial de 20% em 4 anos. E digam qual foi o ano e qual foi o governo que conseguiu garantir para uma profissão o aumento de 20% em 4 anos. Portanto, além das outras medidas que têm vindo a ser tomadas, que os senhores deputados podem concordar mais ou concordar menos, mas que têm vindo a ser feitas, porque, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, a formação é feita em Torres Novas. A formação da PSP, a Escola Prática de Polícia, está em Torres Novas, não está em Lisboa. Quer dizer, só para uma questão e da GNR, a formação de guarda está em Porto Alegre. Portanto, não há propriamente aqui uma centralização. O que se faz é colocar o grupo, por exemplo, que agora vai sair da Escola Prática de Polícia, na carreira da gente, que faz o seu estágio na área metropolitana de Lisboa, precisamente por ser, mas vão muitos para a área metropolitana do Porto também, eles são depois
distribuídos pelos vários comandos. Portanto, há aqui uma lógica de construção e, obviamente, que se vai dando resposta às situações. Eu devo dizer que só no Porto, PSP Porto, nós tivemos operações de prevenção especial de janeiro a agosto 266, operações de trânsito 165, ações de visibilidade 1075, número de polícias empenhados no total das operações 14.469, expediente criminal elaborado sem detenção 767, expediente de controle nacional 559, autos de ocorrência de droga 264, tendo sido apreendidas 205.883 doses. Dizer que nada está a ser feito é até pôr em causa o ânimo com que aqueles agentes todos os dias vão para a rua a trabalhar e trabalhar precisamente para a segurança das pessoas, não só da cidade do Porto, mas de todo o país. Eu não sei se estou a ter o meu tempo, senhora. Já se digo, peço desculpa. Fico à disposição para qualquer outra intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu não queria deixar de dizer, desculpem-me, mas eu tenho alguma experiência nesta área, tanto na parte da repressão como na parte do tratamento, e nós temos a droga, em qualquer país do mundo, tem duas facetas. Uma é o tráfico de droga, o outro é o tratamento. O primeiro cabe ao Ministério da Administração Interna e à Polícia Judiciária, e o segundo cabe ao Ministério da Saúde. Portanto, falta aqui qualquer coisa nesta discussão que fizemos. O que é que falta? Falta o Ministério da Saúde. Não, era fundamental para nós esclarecermos aspectos importantes daquilo que disputou o problema no Porto, que foram os consumos não controlados ou descontrolados, começaram a invadir zonas residenciais da classe média e da classe média alta, porque eles nunca deixaram de estar nos bairros das pessoas mais humildes e mais desfavorecidas. Sim? Já não estão. Isso foi quando foi feito o requerimento. Infelizmente, só agora é que pudemos ouvir, não é? Mas, entretanto, o CICAD interveio com a Câmara Municipal do Porto e as coisas estão mais ou menos controladas. Começou através da redução de danos, trabalhando com os toxicodependentes e, quer dizer, e hoje faz-se um trabalho interessante a nível da redução de danos com a metadona e outras soluções que têm dado um resultado e têm pacificado aquilo que se vai passando no Porto. O que nós hoje aqui discutimos foi aquilo que é o trabalho do Ministério da Administração Interna, TUCUR, em todas as áreas, não é? Quando nos interessava discutir aqui era o problema da toxicodependência e aquilo que ocorreu no Porto. Nas próximas, tenho a certeza... Tenho a certeza que nas próximas audições faremos estas audições não só com o Ministério da Administração Interna, eventualmente com o Ministério da Justiça, mas o nível aí é outro, o patamar é outro, e o Ministério da Saúde, que é fundamental para nós discutirmos as questões ligadas à toxicodependência. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Srs. Deputados, 2 minutos e retomamos a reunião.